Então, pessoal, é o retiro, né, que é Orientações para Viver e Morrer, né, que eu venho produzindo e trazendo para vocês. E nós estamos no primeiro dia do retiro, que começou numa quarta-feira, sabe? 16 de abril, e estamos finalizando a sessão da tarde. Na semana passada, nós chegamos a ver a questão do sonho lúcido, libertação no bardo, manifestação do ego. E aí hoje nós vamos começar, né, para dar continuidade à morte como ensinamento. E como sempre, né, fiquem aberto qualquer hora que vocês queiram perguntar alguma coisa. Aliás, a mãozinha, não, é minha seta. Vocês podem perguntar, quer dizer, eu não sei responder não, mas eu acho que as perguntas ajudam a gente a pensar, né? Que tem perguntas que são tão boas que aprofundam as questões. Mas as observações, né, graças à observação da Rosa, por exemplo, que a gente, né, pôde rever a coisa de outra forma, que ajudou um tanto. Então, fiquem à vontade, tá? Aí, então, essa parte, né, do retiro foi chamada de A Morte como Ensinamento. E é uma continuação de perguntas dos participantes para o Rinpoche, como veio acontecendo na última vez que na sexta-feira passada, né? Então, começa com uma pergunta de um participante. É você quem está morrendo e fez bem as práticas. Tem alcançado algum conforto e ausência de medo, e você quer ajudar os outros que você deixa para trás. Como é que alguém faz isso no processo de desistir do apego por aqueles que você deixará para trás? Você não quer machucá-los. Muitos de nós temos tido a sorte de sermos ajudados por alguém que está morrendo. Do ponto de vista de alguém praticando e querendo morrer sem medo por si mesmo, e também de uma maneira que ofereça ajuda e conforto para aqueles ao seu redor quando você morrer, o que isso significa? Para oferecer ajuda aos que ficarem para trás. Aí o Rinpoche vai responder: acho que entendi sua pergunta. Dizem que quando Shakyamuni Buda morreu, ele foi realizado, totalmente iluminado, e ele não precisou passar pelo processo de morte que é resultado de condições. Mas Buda mostrou este processo de morrer para mostrar que não há outro caminho. Aquilo que nasceu deve morrer. Esse foi o ensinamento. Buda passou intencionalmente por isso. Tompa Chera, o Buda da tradição de Bon, adoeceu e aqueles que com ele praticavam e aqueles e alguns praticaram com ele os 9 caminhos do bom, fizeram uma espécie de ritual e prática. Ele melhorou. Depois ele piorou de novo e eles fizeram um segundo tipo de ritual e usaram medicinas e ervas e ele melhorou. Então, ele piorou novamente. Muitas práticas têm um efeito, mas no final nada funciona para evitar a morte. Então, sempre houve um tipo de ensinamento mostrando o ciclo completo. Essa é uma maneira de ver a questão. E ele continua: quando um dos meus professores faleceu, eu vi como ele estava confortável. No momento, não fiquei surpreso. Essa é a vida. Eu era um adolescente ajudando-o. Eu corria para lá e para cá, levando seus bens para outros. Ele me dizia: coloque uma flor nesse copo e leve-o ao lama. Meu professor estava se livrando de tudo antes de morrer. Ele preparou a lenha para seu funeral e eu costurou roupas de seda e bandeiras de oração com mantras neles. Então, eu Rinpoche que costura, e eu costurei roupas de seda e bandeiras de oração com mantras neles. Ele tinha uma máquina de costura. Eu estava em uma sala estudando e ele estava na sala ao lado costurando as roupas que em alguns dias seriam queimadas junto com seu corpo. Ele estava tão tranquilo com isso, cantando uma música enquanto eu trabalhava.
Algumas pessoas estão mais preocupadas sobre ir à praia no fim de semana, decidindo se devem levar creme bronzeador ou protetor solar e qual maiô, sapatos e meias levar. Meu professor não estava nem um pouco preocupado. Essa foi sua atitude. Então, por que ele estava tão relaxado? Eu fiz essas perguntas e descobri respostas diferentes. Sua confiança, sua crença, sua prática, tudo era forte. E, por outro lado, também podemos perguntar: em que mundo você vive? Com o que você está familiarizado? Algumas pessoas vivem num mundo estreito, alguns em um mundo maior. Outras penetram o mundo em que vivem, não apenas vendo o que você vê, mas além do que você vê. Os tibetanos falam sobre todas essas divindades. Há mais amigos que você pode fazer do outro lado do que deste lado. Se você está sentindo uma sensação de solidão, todo mundo está te esperando lá do outro lado para cumprimentá-lo. Esse não é o único mundo. É igual pensar que este não é o único trabalho. Existem tantos lugares onde posso trabalhar, então me sinto relaxado. Há tantas coisas que posso fazer, tantos seres que posso conhecer, tantos outros mundos, então me sinto relaxado. Eu tive uma clareza quanto ao sentimento do meu professor. Aí ele fala como se o professor dele estivesse falando, né? Todo mundo está lá. Estou me libertando deste corpo. Ele estava velho e não estava bem, e ele tinha uma sensação de liberdade. No momento em que eu morrer, eu Rinpoche falando a respeito de si mesmo, né? No momento em que eu morrer, minha consciência, dependendo de minha prática, se tornará mais clara. As condições não estão mais lá. Pessoas que morreram e voltaram falam sobre túneis negros e depois entram em luzes. Talvez a aparência de preto dos túneis esteja relacionada aos nervos e canais começando a perder a função, levando as experiências de ver essas coisas escuras. E quando para, você vê a luz. Provavelmente é assim que a aparência de túneis são produzidos. Eles não são apenas túneis. Poderia ser como o remédio da homeopatia, quando você tem uma reação, e isso é um bom sinal. Aí um participante pergunta: estou pensando em pessoas que escolhem morrer e cometer suicídio. Como isso se aplica aqui? O Rinpoche responde: acho que é uma pergunta difícil de responder. Há tantas diferentes situações possíveis. Uma das principais distinções seria: a pessoa é plenamente consciente ou a pessoa é motivada por confusão. Na Holanda, há muitos debates sobre isso. Quando alguém está doente e morre, não é como quando as pessoas estão confusas em seu trabalho ou motivadas por toda a confusão do mundo. É muito natural o processo pelo qual estão passando. Eles não vão melhorar e não estão conseguindo lidar com sua dor. E eles estão criando problemas para as pessoas com quem vivem. Essa é uma história totalmente diferente de quando alguém está totalmente confuso. Mas a ideia do suicídio não é vista como a ação correta pelo budismo. Então, é difícil de dizer. Aí começa uma outra parte que chama o espaço como base da clareza. Aí tem uma pergunta de um participante: se alguém está próximo da morte, sentindo muita dor, muitas vezes os medicamentos que recebem tiram a clareza da mente. De acordo com a concepção dos seus ensinamentos, é melhor não usar os remédios e trabalhar com a dor para manter a clareza da mente no bardo? O Rinpoche responde: essa é outra questão muito difícil de responder. Que tipo de dano, que tipo de pessoa e em que situação?
Algumas drogas manipulam fatores fisiológicos. O tempo também afeta nosso corpo e a comida também. Algum tipo de influência está sempre lá. Em algum momento você vai perder a sua clareza, a clareza que você espera manter não existe. Veja a beleza, por exemplo. A beleza pode durar para sempre, mas as características dessa beleza podem mudar. A clareza durará para sempre, mas se torna um tipo diferente de clareza. Se você espera ter o mesmo tipo de clareza quando você está morrendo, igual que você tinha aos 15 ou 20 anos, provavelmente vai ser muito difícil. Da mesma forma, se você está tentando manter a mesma beleza física quando você tem 80 anos, igual a que você tinha quando era jovem, será muito difícil. A beleza pode ser mantida, mas não o mesmo tipo de beleza. Você pode se sentir da mesma forma e talvez até melhor. Você pode sentir aos 80 anos do mesmo jeito que alguém que é lindo e jovem, se você se concentrar no lugar certo. Você pode ter clareza, mas será um tipo diferente de clareza. Em termos de clareza, você terá um tipo de clareza na visão, outra clareza na ação, outro tipo de clareza no sonho e outra no bardo. A clareza do bardo você só tem quando você morre, mas quando você está, não quando você está vivo. Vou repetir de novo. A clareza do bardo você só tem quando você morre, não quando você está vivo. A clareza dos sonhos só existem quando se dorme, não quando você está acordado. A clareza da ação acontecerá apenas quando você estiver interagindo com alguma coisa, não na ausência dessas atividades. A base de toda clareza é este espaço, a abertura. É aí que começamos, manter essa qualidade. Deixe-me dar um exemplo. Se você ganhou 50 milhões de dólares na loteria, você ficaria feliz? Sejamos honestos, eu ficaria muito feliz. Nós não teríamos que fazer nossa arrecadação de imposto. Imagine que você ganhou na loteria 50 milhões de dólares e você está feliz. Aí a pessoa pensando, né? Agora eu posso fazer as coisas que quero fazer. Essa é uma maneira normal de pensar. Então, você está dirigindo e alguém bate no seu velho Toyota. Você sai do seu carro e a frente está quebrada e a janela está quebrada. Você está um pouco decepcionado? Sim. Em um lugar profundo, você está realmente preocupado? Não. Isso se chama manter a consciência. Você pode ter uma grande perda, mas a consciência está lá. Veja que o Toyota está quebrado. Agora é ele falando, né? A pessoa que bateu, ganhou os milhões e bateu com a Toyota. Vejo que o Toyota está quebrado. Tenho alguns sentimentos sobre isso, mas ainda assim sorrio, sem problemas. Eu queria me livrar dela de qualquer maneira, então obrigada. A alegria da loteria de 50 milhões de dólares pode ser encontrada na consciência do ser. Vale mais do que 50 milhões de dólares. Um exemplo muito diferente é o de uma mãe que perde seu filho único. Ela passa por uma grande dor. Ela vive situações em que todos são legais com ela. Ela vê coisas boas, ela vê pessoas legais, mas no fundo ela ainda está triste. Ela está sorrindo através dessa tristeza, comendo com essa tristeza. Ela dorme com essa tristeza e ela acorda com aquela tristeza. Há tristeza em seu silêncio, em suas ações, em suas respostas, em seus sonhos. Para ela é muito difícil ir além da tristeza. A tristeza penetra sua existência durante todo o dia e noite. O que queremos é descobrir aquele nível de consciência para encontrar a si mesmo e se conectar com ela e fazê-la penetrar nossa existência dia e noite. Só assim nós penetraremos nossa consciência no processo da morte.
Não é fácil, mas é bastante claro o que precisamos fazer. Quer dizer, eu fiquei pensando nisso, sabe, gente? Fiquei pensando assim, nossa, eu estou achando que viver é para a gente se preparar para morrer, né? Mas tem mestres que falam isso, Nicolina. É, É, eu já ouvi outros mestres falando essa frase, exatamente. aham. E aqui me parece no sentido maior, né? Porque ele fala, né, dessa da consciência, né, aberta, Sim, que é o que faz com que a gente supere o ego, né? E todo e é também assim, eu estou entendendo, né? Quanto mais a gente está firmemente conectado a essa consciência aberta, né? Comandado por ela, mais chances você tem do processo da morte ser completamente diferente, né? Da pessoa não se perder. Bom, aí um outro praticante, um outro participante perguntando: vemos cada vez mais câncer neste mundo. Que horrível morrer dessa forma. Meus pais morreram de ataque cardíaco, assim. Meu irmão diz que sorte eles tiveram de morrer assim. Mas poderia ser um presente pegar uma doença, isso nos dá a oportunidade de praticar seriamente? Está perguntando, né, para o Rinpoche. Seria um presente pegar uma doença, isso nos dá a oportunidade de praticar seriamente? O universo está cooperando com a humanidade que é tão inconsciente e nós temos mais câncer e doenças que se prolongam mais do que no passado? Eu falei isso para as pessoas que é um presente ter aquela doença, câncer, né? Mesmo que dolorosa. Elas acharam que eu sou louco. Aí o Rinpoche responde: às vezes, se as coisas estão muito fáceis em nossas vidas, não aprendemos com elas. Para mim, às vezes, algumas coisas foram difíceis. Para mim, às vezes, algumas coisas foram difíceis, mas foi a única chance de enfrentar aquela coisa difícil e aprender com ela. Caso contrário, talvez nunca aprendesse aquilo. Para algumas pessoas que passam por uma situação muito difícil, com muita dor, pode ser uma ótima maneira de aprender. Aquilo é o presente, é um presente, é quando você consegue aprender. A dádiva não está no objeto, mas no olho do observador. Como você reage? Às vezes, uma pessoa recebe tanto e não o reconhece. Às vezes, alguns não recebem muita coisa e eles percebem. De um modo geral, tudo na vida é um presente. Temos tantas oportunidades de aprender com as coisas. A vida nada mais é do que um presente. Como a vida pode não ser uma dádiva? Ela é, mas esta é uma questão de reconhecer isso e ser com isso. Estamos constantemente falando de diferentes formas de consciência. Nós olhamos para dois exemplos, uma mãe e um ganhador da loteria. Uma tinha uma consciência angustiada e o outro tinha consciência de alegria. Cada consciência penetrou através de todas as experiências. Imagine sentir uma sensação de alegria, descobrir uma sensação de alegria por dentro. Imagine ter alegria sem razão, alegria sem ter nada. Imagine essa consciência. Uma vez que você reconheça isso, ela penetra através de outras coisas em uma progressão. Se estamos conversando sobre a capacidade de ver a própria morte, é difícil. A capacidade de ver algumas mudanças na vida é mais fácil. Isso significa que, se sente alegria, sente alguma realização. Talvez a morte seja difícil enfrentar, mas há outras coisas que posso trabalhar primeiro e depois ir para lugares mais profundos.
Eu não preciso fazer tudo de uma vez, mas eu sei que essa é a minha direção. A palavra Buda, ou Sangye em tibetano, significa purificado e aperfeiçoado. Purificado de toda a ignorância e suas confissões criadas, condições, sofrimentos e aperfeiçoamentos por todas as qualidades virtuosas. Quando você cria um certo estilo de vida para você, você pode dizer: ah, eu não tenho nenhum problema. Você gosta de ver coisas boas, coisas positivas, e você pode criar um mundo lindo e fantástico de ilusão. Tudo é perfeito. Agora você diz: eu gosto deste mundo. Não há nada errado em desfrutar deste mundo, mas na ausência deste mundo, se você vai estar sofrendo, esse é o seu problema. Não há nada de errado em desfrutar de uma xícara de café. O problema é a ausência do café. Que tipo de café, que temperatura, quanto, quem faz. Você pode ir continuamente com suas necessidades para a criação de um café sansárico perfeito. A questão está em não gostar de alguma coisa. Você pode amar cada momento de sua vida e também amar cada momento de carência do que você tem. Essa é a chave. Fundamentalmente, você sempre estará completo. Sua completude não é o que você tem. Sua completude é quem você é, e quem você é nunca muda. Nenhuma força pode mudar quem você é. Não é preciso muita força para mudar o que você tem. Desculpa, gente, vou ler de novo, porque eu vou ler uma palavrinha aqui fundamental. Nenhuma força pode mudar quem você é, mas não é preciso muita força para mudar o que você tem. Isso pode ser chuva, fogo, ladrão ou simplesmente um dia indo para o dia seguinte. Isso muda o que você tem. Aí que ele faz a dedicação e vai entrar no segundo dia do retiro. Aí, como faltam 5 minutos, aliás, hein, André, esqueci de fazer o Guru Yoga, hein? Verdade. Tô treinando, né? Então, esses querem colocar alguma coisa, fazer alguma observação. Ah, eu achei tão bonito esse final, esse último parágrafo. É que não temos tempo para repetir, né? Não, dá para repetir, sim, um pedacinho aqui, peraí. Eu também fiquei emocionada, viu? É muito lindo. É que ele fala, né? Você pode amar cada momento da sua vida e também amar cada momento de carência do que você tem. Essa é a chave. Fundamentalmente, você sempre estará completo. Sua completude não é o que você tem. Sua completude é quem você é. E quem você é nunca muda. Nenhuma força pode mudar quem você é. Mas não é preciso muita força para mudar o que você tem. Isso pode ser chuva, fogo, ladrão, ou simplesmente um dia indo para o dia seguinte. Isso muda o que você tem. Lindo. Obrigada. Maravilhoso, né? Eu também fiquei emocionada. Teve umas passagens aqui que realmente assim vai muito fundo, né? Essa coisa que a gente leu na semana passada, né, a hora que ele fala do o espaço como base da clareza e visão também é familiarizando-se com a consciência aberta, que essa aqui é a questão, né? Com a consciência aberta que a gente consegue, né? Eu entendo assim, assim, é que a gente realmente dissolve o ego, né? E aí seja o que for que venha, mesmo coisas difíceis, a gente mantém, né, a alegria de viver, o viver plenamente, como ele fala aqui.
Então, vamos fazer a Esta dedicação. aula da semana passada, essa leitura da semana passada já temos gravado? Já temos disponível, quer dizer? Tem gravada, só que ainda não subiu. Vai subir esse final de Ah, tá. É que eu perdi, eu preciso, quando subir, eu vejo. Vale a Obrigada. pena, porque a sequência é muito importante para a gente compreender, sabe? Ele vai falando, né, dos quatro questões que são muito fundamentais e explica cada uma delas, né, ao longo desse período aí, desse primeiro dia, sabe? Que tem a ver com, eu marquei aqui para poder falar para você, sim, é a ação, ação, sonho e bardo. Aí ele fala de cada um deles, é muito interessante, sabe? Maravilhoso. E no próximo a gente está terminando aqui, né? O primeiro dia. Na semana que vem a gente começa a sessão da manhã, começa falando de reconhecendo o potencial do vazio. Então, tudo que você leu até agora é do primeiro dia do retiro? Do Desde o primeiro início da tua dia. leitura, é o primeiro dia, né? Isso. Aham. É que é muita coisa, sabe? Foram É. muitas horas, né? Então, sessão de abertura e depois a sessão da tarde. Então, tá. Então, vamos fazer, né, dedicatória, o Vamos sim. querida Andréa? Aliás, eu falo errado, né? Dedicação. Mas tem gente que fala dedicatória também. Ah, tá. Toda virtude pura realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar dos três reinos, havendo purificado todos os obstáculos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos.